Sejam bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Desse programa, nós vamos falar sobre a guerra de drones da Ucrânia contra a Rússia, esse novo capítulo dessa guerra de drones que nós estamos vendo, com os recentes ataques feitos pelos ucranianos ao território russo. Não que isso seja uma grande novidade, mas mostra uma nova fase da guerra. Mas vamos lá. Primeiro, esse texto é baseado, nós nos baseamos em uma reportagem de Mark Galeotti, da Spector, uma revista norte-americana, que coloca justamente isso, a questão do território está sendo atacado, o território russo está sendo atacado, e isso coloca Putin em xeque. Inicialmente, ele afirma que Putin vendeu a guerra contra a Ucrânia como uma necessidade de segurança a uma ameaça existencial contra a Rússia, vindo de um Ocidente expansivo e agressivo. E que, no caso, os ucranianos eram um instrumento dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia. Até aí, nenhuma novidade. Essa retórica do Putin tem sido usada já há alguns anos, quando ele começou a dar uma guinada e ter posições mais duras com relação ao Ocidente. Isso a gente pode marcar ali a partir de 2012, 2013, que vai culminar com a ocupação da Crimeia em 2014. Nesse caso, nós vamos ver que Putin fez vários pronunciamentos, já do que ele chamava Operação Especial, mas principalmente depois, quando ele já identifica essa Operação Especial como guerra contra a Ucrânia, ele afirma que seria feita longe das fronteiras, e o povo russo estaria em segurança no seu território. Isso não é verdade. Bem desde o início, nós já tivemos ataques contra Belgorod, lá na fronteira, mas foram ataques pontuais. Bem, não que parece, nessa fase da guerra, que se antes eram ataques pontuais, mais revides, agora parece que Kiev quer cada vez mais levar a guerra até a Rússia. Esse é um ponto. Quando ela pede mais armamentos, mísseis de longo alcance com os Estados Unidos, ela tem mira. Antes se achava que ela estava mirando, ela estava apontando, querendo atacar a Crimeia. Mas hoje nós vemos que isso tem a ver muito com o território russo. E esses ataques, que são midiáticos, que na verdade, provocam poucas perdas, poucas destruições, mas tem um efeito psicológico muito grande, principalmente quando ele é feito nas proximidades, nos arredores de Moscou. Isso é que tem chamado a atenção nessa fase da guerra. Aí nós estamos vendo esse drone que foi usado, que é o que está na primeira imagem, e agora está ele aí, todo bonitinho, que é um Urkjet, o J-22, que é de fabricação ucraniana, capaz de levar 20 quilos de explosivos, com uma velocidade de cruzeiro de 120 quilômetros, opera num teto máximo de 6 mil metros, mas ele foi usado para operar bem abaixo do limite do radar, e ele tem um alcance guiado de apenas 100 quilômetros. Mas ele pode voar de maneira autônoma até 800 quilômetros, ou seja, você pode botar equipamentos dele, embarcar equipamentos que permitam ele se guiar pelo GPS ou receber sinais de rádio, ampliando o sinal de rádio. Na verdade, os russos ainda estão avaliando o material, ainda não passaram informações muito precisas. E em 28 de janeiro, quando esse ataque aconteceu, ele foi perto de uma central de distribuição, uma estação de distribuição de gás, pertinho de Moscou, em torno de 60 milhas. Isso fica a mais de 300 milhas do território ucraniano. Isso é um problema para Putin se tornar algo comum. Esse drone é um drone multipropósito, ele pode carregar bombas, pode guiar tiros de artilharia, pode fazer observação. E que é interessante que nós olhando o tipo de operação que foi desenvolvida, ele estava voando muito baixo, como eu falei, numa rota pré-programada. Essa rota provavelmente não teve tempo, não teve possibilidade dos ucranianos
reconhecerem, porque ele bateu, né, na copa de algumas árvores e acabou caindo, quebrou essa asa e caiu, né? Não só a asa, como também o bico. Tá? Essa não é a primeira vez que a Ucrânia ataca a Rússia continental. Né? Em dezembro, por exemplo, nós estamos vendo aí esse drone, o Tupolev Tu-141, que ele um drone soviético, tá? É um UAV, né? Um veículo não tripulado, de reconhecimento, que foi reconfigurado para ataque. E ele atacou a base de Engels 2 em Saratov, cerca de 563 quilômetros dentro do território russo. Tá? E ele tem uma velocidade de cruzeiro de 1.000 quilômetros por hora, né? E um alcance também de 1.000 quilômetros. O teto é 6 quilômetros também. Engraçado que foram produzidos apenas 152. Então, a gente acha que o estoque desse tipo de equipamento lá com os ucranianos devem ser poucos. Tá? No entanto, esse último ataque ele foi não só perto do Kremlin, como fazia parte de uma série de ataques simultâneos, né? Com os drones tentando atingir um depósito de petróleo da Rosneft em Tupac, né, da região sul de Krasnodar, né, perto do porto principal e da base naval de Novorossiysk, né, embora os ataques tenham sido relacionados às regiões de Adygea, Belgorod e Briansk, parece não ter obtido os resultados esperados, não ter sido bem-sucedidos, mas provocaram danos. Isso é que é importante. Os ataques também têm essa função midiática. Bem, agora vocês estão vendo esse drone de superfície extremamente interessante. Né? A gente não pode deixar de mencioná-lo. Né? Esse que é um veículo de superfície não tripulado, né? Em inglês é Unmanned Surface Vehicle, que foi usado no ataque à base de Sevastopol. Né? Esse drone, olha só, ele parece um jet ski, né? Adaptado com uma carga acionada por espoleta de impacto, né? E eles foram usados contra os navios lá. A princípio, causaram poucos danos. Né? Aí, por quê? Vamos lá. Os jet skis normalmente são construídos de fibra de vidro e materiais semelhantes. Né? Pode ser. Normalmente é de fibra mesmo, mas tem de alumínio também. Eles têm motores de alto desempenho. Né? O jet ski de corrida, né, pode atingir até 110 quilômetros ou mais. Né? Esse ataque, né, obrigou a frota do Mar Negro, né, a tomar uma série de contramedidas, né, em seus portos e do deslocamento das embarcações, que é um grande problema. Tá entendendo? Além desses USV, né, que a gente chama, né, os ucranianos têm improvisado os outros UCAVs, né, de uso civil, para atacar os russos, como o Sky-Eye 5000, né? Que ele, lá na propaganda dos chineses, que ele é um drone chinês, ele é anunciado como avião de controle remoto, mas ele é grande, ele tem 5 metros de envergadura, né? Ele pode carregar 45 quilos, pode voar até 150 quilômetros, né? É uma aeronave feita de madeira, ou seja, isso ajuda a reduzir a assinatura do radar. Ele foi feito para voar baixo, tá entendendo? Apesar de ter um alcance de 10 quilômetros, eles podem ser trocados equipamentos, trocados motores, para aumentar, né, o alcance e aumentar a sua velocidade. Mas como eles são muito difíceis de serem detectados, fica mais fácil eles atingirem alvos não previstos. Né? E aí você ainda pode, né, dar colocar outros equipamentos, dar outras funções, né? Instalando equipamentos melhores de navegação, ao instalar sensores, ele pode dirigir tiro de artilharia. Né? Existem inúmeras possibilidades, basta ser criativo. O que não falta é drones no mercado, né, à venda na internet para você trabalhar. A verdade é essa. Né? É interessante como os ucranianos estão aproveitando. E essa guerra, na minha opinião, é caracterizada por esse tipo de equipamento, esse uso de drone. Né? E os ucranianos usam vários tipos de drone, né? Que é o veículo aéreo não tripulado, né? Que é a sigla
aqui em português, né? Ou VARP, veículo aéreo remotamente tripulado. Bem, isso aí, né, nós temos que ver que eles podem exercer várias funções de inteligência, vigilância, reconhecimento e aquisição de alvo, né, e até mesmo ataque. Né? E nós já observamos que, poxa, é uma variedade muito grande de drones. Os mais utilizados até o momento têm sido o Leleca 100, o Mavic 3, o Matrix 300, o Valkyria e o Bakhtar, né, TB2. Esses são os mais conhecidos, os mais utilizados. Né? Nós também temos vários tipos de drones kamikazes, né, que é Loitering Munition. Né? Para saber mais, nós temos 2 bons textos, né, lá no site que podem ajudar vocês, que é o emprego de UAVs pelas Forças Armadas Ucranianas e os principais drones russos utilizados, né, na guerra da Ucrânia. Isso é interessante. Tá? Como também é importante observar que a Ucrânia não se limita a jogar míssil e drone lá na Rússia. Ela também usa DRGs ou DSRGs, né, que são destacamentos de sabotagem, reconhecimento e assalto. E que são, na verdade, grupos, né, patrulhas. Aqui no Exército, no Exército Brasileiro, nós usaríamos comandos, né, para fazer esse tipo de serviço. Mas lá na Ucrânia eles usam mercenários, eles têm usado tropas de infantaria especializadas. Eles, né, aqui no Brasil seria mais ou menos os nossos caçadores que poderiam desempenhar esse tipo de tarefa. Mas é interessante que esse tipo de ataque tenha acontecido, né? Como aconteceu recentemente na província de Briansk, pertinho da fronteira, né, da Rússia com a Ucrânia. Tá? Isso é um problema. O Mark Galeotti, né, ele escreveu que a população russa, né, parece estar ficando nervosa com as notícias de ataque dos drones russos. O pessoal da fronteira, né, tem a Rosguardia, tem as milícias que estão patrulhando, mas esses ataques, né, são complicados, principalmente que os relatos de drones, né, nos céus de São Petersburgo podem ter sido falsos, né, mas foram suficientes para os russos fecharem o espaço aéreo, né, forçarem o desvio ou cancelamento de vários voos, lançarem jatos interceptadores, tomarem várias contramedidas. Né? Mais tarde, né, o Ministério da Defesa russo informou que se tratava apenas de um exercício, né, e uma explicação retrospectiva, em que poucos nas redes sociais russas parecem ter acreditado. Mas fica aquele negócio, fica o alerta. Então, talvez, na verdade, os russos tenham motivos para se alarmar, porque pela segunda vez em uma semana, nesta semana, né, hackers invadiram o sistema de vários canais de rádio e TV de Moscou e em várias regiões da Rússia para transmitir alarmes oficiais que um ataque aéreo está em vigor, está próximo a acontecer, prossigam para os seus abrigos imediatamente, procurando inculcar medo e terror à população. Kiev, obviamente, não comenta oficialmente esses ataques em solo russo, mas não há dúvida, né, de que nós entramos numa outra fase de operações. Provavelmente esses ataques são a resposta para os ataques à infraestrutura que os ucranianos sofreram dos russos. Né? Isso fica claro, por exemplo, em Belgorod. Belgorod, né, o ataque foi direcionado a uma subestação de eletricidade, já tinha sido alvo ao depósito de munição, uma base russa, né? Isso já tinha acontecido. Isso, né, pode ser um aviso, né, que se os russos continuarem atacando a infraestrutura, os ucranianos vão continuar fazendo esse tipo de operação, que, como eu já falei, ela é mais midiática, ela tem pouco efeito. Por exemplo, na semana passada, né, os ucranianos alegaram que acertaram um A-50. O A-50 é um avião de reconhecimento, comando, sensoriamento, uma plataforma C4ISR, e eles alegaram que foi destruído. Né? Mas isso não aconteceu. Né? Os russos tiveram que mostrar, né, que o A-50 estava do outro lado.
Então, estava do outro lado do aeroporto, da base aérea que foi atacada, e isso não teve efeito nenhum, mas provocou o quê? Uma grande repercussão na mídia, né? Principalmente na mídia ocidental, e isso tem repercussões no apoio popular à guerra da Ucrânia, porque mostra que os ucranianos têm capacidade, têm a possibilidade de derrotar os russos. Bem, esses ataques parecem ter os objetivos de abalar a liderança russa, ou então, pelo menos, deixá-la preocupada. E isso, né, tem reflexo direto na população. Ou seja, os ucranianos querem mandar a mensagem: a guerra está perto de vocês. Mesmo que sejam ataques, por exemplo, como eu falei, de pouca monta, o que mais tem feito estrago, né, dos ataques de mísseis e de hackers, né, tem sido, de drones, tem sido os ataques de hackers. Porque eles têm atacado, têm sobrecarregado as redes sociais com mensagens falsas, eles têm sobrecarregado os sistemas de governo, fazendo ataques de governo. Né? Isso, né, eles têm, por exemplo, desligado centrais de energia, né, centrais de gás, de distribuição de gás e de energia. Isso é mais do que inconveniente. Isso aí começa a mostrar para a população que os russos são vulneráveis. Mas, ainda que afetem muito, né, dos habitantes das cidades, nós temos que ver que isso pode ser mitigado. Né? Isso é mitigado por quê? Pelo amplo controle, né, que Putin tem sobre a mídia. Tá? Isso é muito claro. Tá? O Putin controla a mídia. É interessante, nós aqui do História Militar em Debate utilizamos muito a mídia russa. Né? A gente busca muito da mídia russa. Por quê? Porque lá estão os principais críticos das operações militares na Ucrânia. E são muito duros. Apontam casos de corrupção, de incompetência, de mau planejamento, de desvio de recursos, né? da falta de liderança. Por incrível que pareça, isso eles deixam, né? Moscou tem dado liberdade, margem para isso. Mas, ao lado disso, né, ao lado dessa liberdade desses críticos, que às vezes são verdadeiros falcões nas redes sociais, nos programas de televisão, e que são muito críticos porque querem uma operação mais dura, por outro lado, aqueles que se opõem à guerra da Ucrânia são reprimidos, são presos como inimigos do Estado, né? E perdem o acesso às suas redes. E nós vemos também que nós temos aqueles que têm acesso à mídia russa, nós vamos observar que anúncios e muita propaganda patriótica vivem, né, estão ali muito presentes, estão vivendo o dia a dia dos russos, né, com a finalidade o quê? De manter unida a população contra o inimigo, né? Pintando, né, o que os ucranianos estão fazendo com os prisioneiros russos, pintando imagens muito duras, que, na verdade, são baseadas, né, e eles mostram fotos, eles mostram imagens, né, eles mostram filmetes, do que, por incrível que pareça, os próprios ucranianos, né, colocam nas redes, como eles fizeram o ataque de gás, provavelmente um clorídrico, contra soldados. Aí não se sabe se era o grupo Wagner ou se são soldados russos, mas, na verdade, foram contra os russos, e onde mostra um, né, ficando asfixiado e morrendo, e o outro se afogando, tendo convulsões e se afogando. Isso, né, tem um efeito muito forte nos russos, que é de lutar contra o inimigo que está sendo cruel. Né, eles mostram soldados mutilados, sem pedaço de orelha, sem pedaço cortando o nariz, isso, né, inclusive com mortos. Tá? E isso tem um efeito que vamos dizer assim, negativo por um lado, mas que, por outro lado, angaria mais apoio ao Putin. Outro ponto, né, que é bastante importante, que isso é tudo muito calculado. Por quê? O sistema de inteligência russo, o sistema que está presente nas Forças Armadas, né, e do Estado, dos órgãos policiais, o Putin tem um controle muito forte. E, por incrível que pareça,
né, ele tem, por incrível que pareça, por causa das perdas, né, vários bilionários russos perderam muito dinheiro no exterior, perderam muito dinheiro, tiveram muitos dos seus recursos bloqueados e de forma até ilegal, né? Muitos deles são opositores, estão vivendo no exterior por serem inimigos do Putin, mas tiveram seus recursos bloqueados, né? E não têm acesso a eles, e esse é um problema. Essa elite política e econômica russa está apoiando, né? Grande parte dela apoia os interesses, né, do Estado russo e apoia essas medidas. Por quê? Porque eles conseguiram direcionar seus negócios de outras maneiras, né, para outros países. Né? Nós observamos que Índia e China, por exemplo, só para citar dois, né, passaram a ser plataformas de exportação de produtos russos, como também plataformas de importação de produtos russos. Né? Depois eu vou comentar isso com vocês melhor. Né? O Marco Galeotti, né, ele trouxe a informação, né, né, só pode ser um conselheiro do ministro do Interior ucraniano, um cidadão chamado Anton Gerashenko, né, que ele se gabou dos ataques, né, e falou que em breve Putin pode ficar com muito medo de se mostrar em público, já que os drones podem alcançar longas distâncias. Sem dúvida, uma bravata, que pode custar muito caro, né? Os drones utilizados pelos ucranianos não são muito precisos, né, a longa distância. Também não tem muito alcance, muito longo. Mas, até agora, eles estão fazendo o seu papel e podem receber outros equipamentos de outros países. Nós sabemos que a OTAN, que o Ocidente, está, né, patrocinando, né, investindo nos ucranianos, né, fornecendo muito equipamento. Nós podemos observar que, se Putin for alvo de um ataque direto por parte dos ucranianos, com certeza ele vai retalhar. Né? E tem muito mais capacidade de destruir a liderança ucraniana do que o Zelensky, né, atacá-lo diretamente, ou algum dos seus ministros. Vamos lembrar, né, que o Putin garantiu que ele não está buscando matar o Zelensky. E só por causa disso, o Zelensky, né, passou a sair do abrigo. E nós lembramos, né, que o Zelensky usa vários sósias, né, e se aparece em vários locais em seus deslocamentos, procura usar disfarçar as viaturas, procura sempre se disfarçar justamente por medo de ataque de Moscou. Se, né, os ucranianos tentarem atacar diretamente Putin, provavelmente o nosso amigo Zelensky vai ter problemas para se deslocar em torno de fazer as suas viagens na busca de apoio. Né? No entanto, os temores de Putin provavelmente estão mais relacionados à política interna. Né? Aqui nós estamos vendo os ataques. Esses ataques, né, por mais que a mídia, ele tenha controle da mídia, isso repercute. Né? Isso repercute, e isso aí pode dar problema. Do nosso ponto de vista, né, o principal problema do Putin é com o empenho econômico na guerra. Quanto mais recursos ele empenhar, ele tende a diminuir, né, a capacidade russa de atender às demandas, né, da população. E isso vai causar o quê? Uma redução na qualidade de vida. E isso pode trazer impopularidade. Eu acho que esse é o principal receio, ele conseguir esse balanço, né, entre atender às demandas, né, lá do teatro de operações, dos militares, e, ao mesmo tempo, né, equilibrar isso com a continuidade da manutenção da qualidade de vida da população, ainda que os russos estejam acostumados a viver, né, nos últimos anos, eles sempre tiveram, ou por crises econômicas, ou por bloqueio do Ocidente, dificuldade de ter acesso a alguns produtos. Galeotti afirma que, se o Putin quiser escalar ainda mais a guerra, seja mobilizando recrutas ou lançando uma nova onda de mobilização, isso poderá, né, alarmar e desanimar ainda mais as massas. A repressão implacável e a sensação de futilidade do protesto, a apatia é melhor amiga do ditador, podem conseguiram impedir qualquer resistência até agora.
No entanto, ao tentar levar a guerra aos russos comuns, Kiev está presumivelmente tentando preventivamente torná-los cientes das suas escalas de risco. O Gagliotti parece que não tem acesso, né, à mídia russa. Provavelmente por quê? Porque, olha, os ocidentais bloquearam o acesso aos canais russos. Então, é muito difícil ele saber para o repórter, apesar que o repórter tem condições, se nós aqui conseguimos, ainda mais um cara nos Estados Unidos e na Europa, ter condições de furar esse bloqueio e ver o que os russos estão falando. Eles vão ver que a guerra, né, pelas mídias sociais, pelo controle das mídias sociais, ainda que ela não seja extremamente popular, ela, por outro lado, tem um sentimento patriótico e tem o sentido de urgência, de se fazer alguma coisa para que não deixe que mais à frente se torne uma ameaça ainda maior. Isso que nós estamos observando. Gagliotti afirma que os ucranianos estão implantando uma estratégia que tem alto risco, né? Uma estratégia de alto risco, com ataques, né, que, na verdade, se não provocam muito estrago, como eu falei, tem efeito sobre o moral da população e a confiança no governo. Os russos parece que não estão dessa maneira que o Gagliotti está falando. Com relação à confiança no governo, eu acho que eles estão bem confiantes, inclusive, que a guerra possa ter um fecho esse ano, talvez no próximo ano, pelas declarações deles. Aliás, nós podemos afirmar que as operações militares russas na Ucrânia, né, recebem críticas, né, muitas das vezes muito duras, né, ácidas. Os analistas, né, militares russos, eles são muito informados, têm grande capacidade, a maioria deles é ex-militares, e estão presentes em várias mídias. E isso tem um impacto na opinião. Esse, aliás, é o que a gente observa quando a gente recebe os trends, recebe o que é lá da Rússia sobre o que sai na mídia, são as críticas à condução da operação, né? Ao fato de não estar se empenhando todo o poder russo, né? Porque isso tem até uma explicação, porque eles estão em expectativa estratégica, caso a OTAN queira, né, fazer alguma coisa, mas a fragilidade da OTAN é tanta que eu acho que, né, os russos poderiam estar empenhando até mais recursos, né? Porque você vê, eles estão mandando seus blindados, né, para a Ucrânia, estão se depauperando, e os blindados que eles têm, grande parte não está em condições de combate, e isso, na minha opinião, é um grande problema. A OTAN, né, os países da OTAN acordaram muito tarde para a necessidade de investimento. Passaram mais de 20 anos, né, desde 91, né, reduzindo os gastos com defesa, e agora atentaram que tem uma ameaça nas suas portas. Mas sigamos, né, até porque Putin, né, ele tem sido até bastante cauteloso em mobilizar os recursos para a guerra, justamente para não sacrificar a população e perder o apoio popular. E é isso que eu afirmo. Isso coloca em xeque, né, as afirmações do Gagliotti, né? Muito da imprensa ocidental tem se comportado dessa maneira. Não sabe o que os russos estão publicando lá, não acompanham as publicações, por causa que o bloqueio que foi feito pelo Ocidente, né? Isso é uma idiotice tremenda. E aí recebem informes, muitas vezes de fontes de inteligência ou de institutos que recebem dinheiro, né, para justamente dizer que a guerra está indo bem, quando que, na verdade, a guerra não está indo bem, né? Mais importante é que ele coloca 2 pontos, né? Primeiro, né, 2 pontos que, na minha opinião, são até o mais importante da reportagem, né? Os ucranianos serão capazes de manter uma campanha de drones e ataques psicológicos esporádicos mais contínuos? Nós estamos vendo, né, que os russos estão reagindo. Tá. Segundo, o Kremlin, né, no caso russo, né, será ágil o suficiente para deter e minimizar os estragos e repercussões desses ataques? Como sempre, essa é uma guerra de imaginação, né, e política, né, e tanto quanto de poder, de fogo e manobra. O que ele quer dizer?
imaginação, como você atua no imaginário da população, né? Como você consegue manter, né, o grupo político unido em torno de objetivo, né? E tanto quanto o quê? De poder, né? Existem grupos que vão ganhar com a guerra e outros que vão perder muito, estão perdendo muito porque não apoiaram a guerra inicialmente. E de fogo e manobra, que quer dizer o quê? Basicamente o que está acontecendo no terreno. Isso nós estamos observando. Existe, apesar do apoio, da grande amizade e, vamos dizer assim, e da lealdade que Shoigu, ministro da Defesa, e outros militares têm a Putin, a sua condução da guerra, em vários aspectos, tem deixado a desejar, né? Isso tem acontecido com frequência. As críticas têm sido muito frequentes, né? E isso é um grande problema, que pode se tornar um óbice mais à frente. Nós, aqui do caso da equipe do MD, consideramos, né, que a ameaça representada pelos drones não deve ser subestimada, por nenhum dos dois lados. Com criatividade, você consegue fazer muita coisa, né? O que nós estamos observando, né, é que os russos, né, têm sido mais comedidos nos seus ataques, né? Que até o momento se limitaram às Forças Armadas ucranianas, né? E a infraestrutura de transporte e energia, ou seja, aquilo que afeta diretamente o poder de combate do exército ucraniano, né? Já os ucranianos estão adotando uma estratégia semelhante em seus ataques de drones, mas eles, por causa da imprecisão, têm provocado, né, grandes danos à população civil, né? Onde isso? Em Luhansk, em Donetsk, né, nas regiões ocupadas. Os ucranianos, muitas das vezes, destroem com artilharia que bate área, né, não bate ponto, né, ela destrói, às vezes, regiões urbanas ainda habitadas, provocando morte entre civis. E isso não é noticiado no mundo ocidental, né, aqui no Ocidente. Nos últimos meses também nós observamos que os russos eles têm desdobrado cada vez mais meios de guerra eletrônica e armas antidrones, tá? No teatro de operações, que tem conseguido mitigar muito do sucesso dos ucranianos neste aspecto da guerra, ou seja, na utilização de drones e também de mísseis, né? Os russos alegam que eles conseguem abater 90% dos drones lançados, que é uma taxa muito alta, né? Até questionável se eles conseguem isso tudo, né? Além disso, os russos têm implantado vários sistemas C4 e SR, né? E desenvolvido sistemas anti-drones, desencadeando operações de guerra cibernética para limitar ainda mais o emprego de drones pelos ucranianos e a guerra cibernética que é travada, né, atacando vamos dizer assim, a infraestrutura tecnológica russa. Isso tem sido feito com sucesso. Apesar desses reveses, pela quantidade de ataques que eles sofrem, né, eu posso dizer para vocês que eles têm uma margem de sucesso grande. Eu não vou aqui estimar quanto, né, mas eles conseguem ser bem-sucedidos em limitar os estragos e, muitas das vezes, impedir que os ataques aconteçam. A única coisa que eu acho que, vamos dizer uma gíria, né, uma gíria de marinha, no caso, né, a única coisa que pega são as cidades russas, né? Esse tipo de ameaça é mais difícil de ser eliminada, né? Devido à grande extensão da área de fronteira comum, à grande extensão das cidades, né? E as oportunidades que são oferecidas, né, pelo grande número de drones que podem ser adaptados para fins de combate. Você, né, vou dar um exemplo, você infiltra um DRSG, né, e lá você vai com drones kamikazes, vai com drones civis, né, adaptados, né, com explosivos, com carga explosiva para atacar, você vai provocar um efeito deletério na população, né? Nós achamos, né, aqui da equipe do História Militar em Debate, que a tendência, né, dessas operações agora, com o fim do inverno e com a chegada da primavera, com um tempo melhor, a tendência dessas operações elas se intensificarem. Por quê? Dentro, né, daqueles meios que a OTAN
se comprometeu a ofertar, a oferecer, a enviar, né, para os ucranianos, né, em novembro, dezembro, lá estão uma grande quantidade de mísseis de médio alcance, a verdade é essa, com alcances inferiores, muitas das vezes a 100 quilômetros, apesar do pedido dos ucranianos para terem mísseis de até 300 quilômetros ou 500 quilômetros, e até mesmo de 1.000 quilômetros. Normalmente é isso, 300, 500 e 1.000. Então, os ucranianos estão pedindo, mas até agora os americanos não cederam. E os drones. Mas veja bem, tudo isso pode ser adaptado, né? E ganhar novas funções no combate. Nós achamos que esse período que virá agora, né? Primavera, verão, as operações tendem a se intensificar e o uso desses meios se intensificar. Os ucranianos afirmam, né, já afirmaram em vários veículos que eles estão preparando uma grande ofensiva, né? Os russos não estão falando nada, eles estão prosseguindo, né, com muito mais cautela, com muito mais cuidado, procurando destruir as forças ucranianas e, cada vez mais, né, tomando contramedidas contra as inovações ucranianas. Isso é importante que a gente está vendo, né? Isso é uma lição aprendida muito, muito interessante por todos os exércitos. A capacidade, né, de você oferecer resposta. A curva de aprendizado ela deve ser rápida, né? Você tem que se reagir rápido, aprender como o inimigo está atacando e propor e imediatamente colocar em campo contramedidas eficazes para mitigar os efeitos dos ataques. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam comentários, deixem seus likes, nos acompanhem nas redes sociais, leiam os textos que nós estamos indicando. Esse texto esse programa que eu acabei de falar para vocês é um texto que já vai estar lá no História Militar em Debate, no site, né? www.historiamilitarimdebate.com.br, para vocês lerem com mais calma, com mais cuidado, com mais atenção e fazerem, né, seus comentários. Façam também sugestões de textos, de assuntos que para nós abordarmos aqui, que nós podemos tratar aqui com vocês nos nossos programas aqui no canal História Militar em Debate e no site. Muito obrigado.